Boa tarde, meninos, meninas do quinto ano. Eu sou a professora Gesileide e hoje eu estou aqui para apresentar uma aula para vocês de língua portuguesa, tá? Estou muito feliz por mais uma vez estar aqui com vocês. Eu espero que a aula seja proveitosa e que vocês aprendam bastante. Eu estou aqui com bastante capricho, bastante cuidado, fazendo essas aulas para vocês. E eu espero um retorno bem positivo, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre os tipos textuais, tá? E também sobre gêneros textuais. Esse vai ser o nosso conteúdo de hoje de língua portuguesa. Aí vocês devem estar falando, mas tipo textual. O que é tipo textual, professora? Tipo textual é a estrutura do texto. Como ela vai ser montada, como que você vai montar. Existe vários tipos, várias maneiras, tá, de você estruturar um texto. Mas eu vou falar somente de 3, tá? Que são os principais. O primeiro é narrativa, o segundo é uma descrição e o terceiro é uma dissertação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a narrativa, tá bom? Então, nós vamos pegar e falar sobre a narrativa. Vamos fazer um apanhado, vamos ver como é que eu faço a narrativa, como é que eu vou colocar ela estruturar a narrativa no texto, tá bom? Cada estrutura desse texto tem a sua característica, né? Aí você pergunta, e o que é uma narração? Narração é o texto que relata fatos ou acontecimentos reais ou fictícios, de forma linear ou não linear, com a participação de personagens cuja ação é contada por um narrador. É tipo assim, é uma historinha. Você vai contar a história, tem os personagens, e aí quando falar uma narrativa, não se esqueça sempre que ela tem as partes de uma história. Não é assim? Tudo que você vai falar tem as partes. Tem a participação dos personagens, tem uma ação, e ela é contada por alguém. Alguém vai narrar essa história, tá? Mas para mim narrar essa história, tem os elementos que faz com que essa narrativa fique bem feita. Primeiramente, nós vamos falar sobre o personagem. Quem participa da história? O personagem, né? É quem participa, quem está lá dentro daquela história, tá? Quem é que está lá? O enredo. O enredo é o desenrolar dos acontecimentos. Aí eu vou, o que é o enredo? É quando você vai falar sobre o que é a história, o que é que está acontecendo lá dentro. Aí depois vem o tempo. O tempo é quando está acontecendo esta história, tá? Aí você vai falar sobre o tempo. Que hora? Se foi de noite? Onde é que foi? Né? Isso é o tempo. Que hora foi de dia? Se foi de noite? Se foi à tarde? Aí você vai falar, é o tempo. Quanto tempo que durou? Se foi uma hora? Se foi um dia inteiro? Se foi o ano? Aí você vai descrever tudo isso. O espaço, o ambiente em que se passa a história. Aí lá no espaço, ocorrem as ações, é onde vai ocorrer as ações e os acontecimentos da narrativa. E o narrador? O narrador é quem conta a história. E essa história, ela poderá ser contada na primeira pessoa, eu, ou na terceira pessoa, tá? Contando a história de outra pessoa.
Você pode contar a história que aconteceu com você, né? Você narrando na primeira pessoa e pode também narrar na terceira pessoa. Na primeira pessoa é quando o narrador faz parte da história. E na terceira pessoa, o narrador observa de longe e conta a história. Tá? É isso que é a função do narrador. Aqui nós temos, tá? Um mapa falando sobre todo esse texto narrativo, né? A professora fez um esqueminha, né? Mostrando para vocês como é que eu tenho que trabalhar esse texto narrativo. Aí tem os personagens, que constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. Aí depois você vai pensar no enredo. Como é que eu vou fazer esse enredo? É o encadeamento dos fatos narrados em um texto. Aí primeiro tem a introdução, que todo texto para você começar tem que ter introdução. É o começo da história. O desenvolvimento é a parte em que se desenvolve o conflito. É aquele meio, né, que você vai colocar. O clímax é o ponto de maior tensão, pois o conflito atinge o ápice. É o ponto alto do que está acontecendo. E o desfecho é a solução do conflito instalado, é o fim, né? Acabou. Aí, durante essa narrativa, você vai colocar o espaço, é o lugar onde se passa toda a trama. O tempo retrata o movimento em que ocorrem os fatos. E qual é o papel do narrador no texto narrativo? O narrador, ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor. E o narrador, ele vai falar, quando ele é personagem, ele narra em primeira pessoa, participando da história. Quando ele é observador, ele relata os fatos que observa em terceira pessoa. Ele também ele pode ser onisciente, ele vai só observar e sabe e revela tudo sobre o enredo. Ele já sabe tudo o que vai acontecer, mas ele fica lá só observando e vai revelando o enredo de pouco a pouco. Então, nós temos aqui uma historinha, né? Uma tira, e aí ela tem início, que é a situação problema, onde fala assim, Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. Cascão fala para a namorada dele, a Cascuda. No meio, né, que é o desenvolvimento da historinha, Cascuda fala, mas por que, Cascãozinho? Por quê? E o final da história, acabou, fim. Ele fala, porque embaixo desse guarda-chuva só cabe um. Foi um final inesperado. Tá? Então, a história teve início, a situação problema, né? Que ele percebeu que ia chover. E ele, porque ele estava só com guarda-chuva, a namorada não estava com guarda-chuva. E ele, desenvolvimento, foi ele contando, os dois discutindo, por que tinha que acabar esse namoro. Aí, quando ela percebeu que ele ia acabar o namoro, porque ele não ia colocar ela debaixo do guarda-chuva, era só para ele. Então, isso é uma história. Ela tem início, meio e fim. Agora nós vamos falar um pouco sobre os gêneros textuais. Os gêneros textuais é o uso dessas estruturas que nós falamos no nosso cotidiano. Aí eu pergunto, mas o que é um texto? Né? Porque essas estruturas textuais, eu faço ela, né, no meu cotidiano. Eu não sei se vocês percebem, né, mas usamos sempre texto no nosso dia a dia. Tudo que eu faço é um texto, né? Então, texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação, tá certo? Então, nós vamos para alguns exemplos. Nós temos gêneros textuais não verbais. O que é gênero textuais não verbais? Né? São aqueles que os comunicados, ele fala por si. A imagem, ela fala por si. Por exemplo, nós temos
do lado uma pessoa com o dedo, né? A gente entende que isso daí é pedindo silêncio. O outro nós temos o semáforo. Se a luz ficar vermelha, a gente sabe que tem que parar. Ficar amarela, a gente sabe que tem que ter atenção. E verde, a gente sabe que é siga. Então, ninguém falou nada. O sinal, né, verbal da imagem, ela fala por si. Nós temos lá embaixo também várias pessoas com o dedão para cima. A gente sabe que tá legal, é alegria, tá joia, concorda, né? Nós também temos um emoji também de uma pessoa aí toda, ela tá com a carinha feliz. Precisa mais de falar alguma coisa? E nós usamos esses emojis no nosso dia a dia, esses sinais não verbais, quando a gente está usando o celular. Lá no nosso WhatsApp, a gente usa para enviar mensagens, para conversar com outra pessoa. Às vezes, você nem precisa escrever nada. Só de você colocar um rostinho, um símbolo desse, não verbal, a pessoa que está do outro lado, ela já sabe o que é que você quer dizer. Então, isso é um texto não verbal. Agora, nós vamos falar sobre os textos verbais, né? Então, texto verbal, o que é? É onde a gente vai narrar algo, vai escrever ou vai falar. Isso é verbal. Pode ser por escrito ou falado, né? Então, aqui tem também uma tirinha onde a fala do Chico Bento começa. A professora chama ele Chico, aí chega assusta, né? Só o jeito lá, a imagem não verbal mostra que ele ficou assustado, tá tremendo todo. Aí a professora fala, pode vir ao quadro resolver essa questão para mim? Aí o Chico abre os braços e responde, professora, se a senhora não conseguiu, nem vou tentar. Então, o que é que ele quis dizer? Que a professora pediu ele para resolver a questão para ela. Então, ele achou que, né, se ela não sabe, ele vai conseguir. Então, é um texto verbal. Teve diálogo, né? E o Chico, ele comunicou. Né? Tem os balões aí mostrando que teve diálogo na imagem. Quando eu falo em gênero textual narrativo, a narrativa é o modo, o gênero literário que permite contar ou relatar fatos, acontecimentos ou sequências de ação. Por isso, a narração é um ato comunicativo. Eu tenho que comunicar para mim poder narrar. Se não tiver isso, eu tenho que relatar, eu tenho que contar o que é que está acontecendo. E como é que eu posso fazer isso? Então, hoje nós vamos falar do gênero textual narrativo, com vários exemplos. Nós temos, a professora vai dar 5 exemplos de textos narrativos. Tá? O primeiro é a crônica. O que é uma crônica? Crônica, ela é baseada no cotidiano. Ela pega algo do dia a dia e transforma. Nós temos um exemplo aí, crônica narrativa. Autor, Carlos Heitor Cone. Foi publicado na Folha Online. E o texto é o seguinte da crônica. Um brasileiro de 38 anos, Vitor Negrete, morreu no Tibete após escalar pela segunda vez o ponto culminante do planeta, o Monte Everest. Da primeira, usou o reforço de um cilindro de oxigênio para suportar a altura. Na segunda e última, dispensou o cilindro devido ao seu estado geral, que era considerado ótimo. Aqui, quando fala na segunda e última, aí você percebe que a pessoa morreu. É ou não é? Porque se ele foi a primeira vez, aí ele voltou. Na primeira, se ele voltou, é porque ele voltou vivo, né? Porque ele usou o cilindro. Já na segunda, fala que ele dispensou o cilindro, né? E foi a última vez. Por que a última vez? Porque ele morreu. Né? E lá em cima também já tinha falado que ele morreu. Mas mesmo se não tivesse falado, só de ter escrito aqui e última, né, na crônica, você via que foi uma coisa do dia a dia, de uma pessoa que ela foi fazer uma escalada e que aconteceu. Então, um texto pequeno, a crônica, ela é pequena, tá? É um texto pequeno e não pode ser muito grande. E é uma coisa do dia a dia. Piada. A piada é uma pequena história
de fins engraçados e tem por objetivo provocar risos. Aí a professora colocou um exemplo de uma piada. Trauma do dia. 3 pedreiros entram de férias e vão para a praia pela primeira vez. O primeiro diz, tanta água. O segundo diz, tanta areia. Aí o terceiro olha e fala, vamos embora antes que alguém traga o cimento. Então, isso é o exemplo de piada. O terceiro exemplo de texto narrativo são as tirinhas. O que é tirinha? É uma sequência de quadrinhos humorísticos curtos e serve para entreter o leitor. Aí nós temos aí o exemplo de uma tirinha. Fala assim, redação de uma frase só? Aí o menino responde, sou muito conciso. A outra pergunta, mas por que você escreveu com a folha de lado? O menino responde, é que a prof mandou ocupar 20 linhas. Então, um quadrinho humorístico e serviu para entreter, mas que, ao mesmo tempo, quer mostrar algo, né? Para entreter o leitor, mas quer mostrar alguma coisa, né? O quarto é uma charge. É uma manifestação caricatural de caráter cômico. Ele satiriza uma situação ou pessoa dentro de um determinado espaço cultural, econômico e social. Aí nós temos uma charge que tem a Turma da Mônica. Todo mundo sabe que o Cascão não gosta de água, ele não gosta de se higienizar. E no momento atual que nós estamos vivendo, né, onde todo mundo fala, lavar as mãos salva vidas, todo mundo fala. Imagine o que é que está acontecendo com o Cascão. Será que ele está lavando as mãos? Será o que é que aconteceu com o Cascão? Né? Então, ele tem caráter cômico, mas tem um apelo social. Né? O apelo social é o quê? Para o coronavírus, está mostrando que lavar as mãos salva a vida. Tá? Vamos para o último, que é o conto. O que é conto? É uma narrativa curta, um conflito único, é fictício, ele não é verdadeiro. E os personagens também são fictícios, ou pode ser de verdade, né? Existe os que você vai colocando, mas o que acontece ali, às vezes não é de verdade. Você vai inventar uma coisa. O tempo e o espaço, eles são super reduzidos, tá? Apenas um clímax. E o conto literário, ele pode ser de terror ou fantasioso, ou então uma história bonita, né, que a gente, do conto de fadas, Cinderela, Rapunzel, né? Nós temos também, pode ser de terror, uma história de terror, de uma casa mal assombrada. Pode ter também um conto fantasioso, como A Festa no Céu. É uma fantasia, né? Por quê? O que vai acontecer aqui, nós agora vamos, né, contar essa historinha, que hoje nós vamos pegar o gancho mais no conto, tá bom? Então, nós vamos agora, a professora vai ler a historinha da Festa no Céu, A Festa no Céu, e depois, após a leitura do texto, nós vamos ter também uma interpretação desse texto que nós vamos ler. A Festa no Céu. O autor, né, dessa fábula é Luiz da Câmara Cascudo. Aí começa. Certo dia, espalhou-se pela floresta a notícia de que haveria uma festa no céu, onde só poderiam comparecer os bichos que voassem. Sendo assim, todas as aves foram convidadas. Seu sapo não foi convidado. Ai, ele ficou muito triste. Mas começou a dizer que também iria à festa. Logo ele, pesadão, e não sabendo sequer como era capaz de subir aquelas alturas. Os bichos, eles morriam de tanto rir. Os pássaros, então,
disse: eu irei à festa, pegando carona no violão do meu amigo Urubu. Na véspera, o sapo, que não é besta, procurou o urubu e esteve bastante tempo a conversar com ele. O urubu se divertia muito com a conversa do sapo. Depois, o sapo se despediu dizendo: bem, camarada urubu, quem é coxo parte cedo e eu vou indo, porque o caminho é muito longo. O urubu respondeu: você vai mesmo? Ah, se vou, claro que vou. Lá nos encontraremos. No dia seguinte, sem que o urubu percebesse, o sapo entrou no violão e ficou quietinho lá dentro. Engraçado, esse violão está pesado, pensou o urubu, que pegou a viola, amarrou a tiracolo e bateu asas para o céu. Chegando ao céu, o urubu arrumou a viola no canto e foi à procura das outras aves. O sapo olhou por uma fresta e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e veio para a rua todo satisfeito. Nem queiram saber o espanto que as aves tiveram ao ver o sapo lá no céu. Todos queriam saber como ele chegou lá, mas o sapo só repetia: segredo, segredo. As aves, chateadas, se reuniram e resolveram expulsar o sapo da festa, dizendo: você não é ave, não foi convidado e tem a boca grande. Vamos jogá-lo lá embaixo. E assim fizeram. E o sapo caiu de costas na água, sem se machucar. O sapo aprendeu a lição e nunca mais foi a uma festa sem ser convidado. Nós sabemos, né, que existem várias versões dessa história, tá? Várias. Então, a professora procurou algumas, né, versões dessa história no YouTube e colocou aqui. Você pode acessar. Tem vídeos, você vai lá e escreve Festa no Céu, vai aparecer várias versões. Tem como varal de história, tem forma de vídeo, tem uma pessoa lendo o livro e tem também as versões variando também de animais. Tem de jabuti, tem de cágado, tem várias versões da Festa no Céu dos bichos lá. E também várias versões narrativas com o sapo, tá? Tem versões narrativas que o sapo, quando ele cai no chão, ele se espedaça todo, né? E cai numa pedra e depois cai no rio. E fala que alguém ficou com peninha dele e foi e juntou os pedacinhos dele, né? E Deus juntou os pedacinhos dele e é por isso que as costas dele têm aquelas manchas da emenda. Então, nós temos que olhar das várias versões, tá? E é bom que vocês se divertem, vão ver o tanto de opções que você pode fazer em uma história. Agora a professora vai ler uma breve biografia do autor. Quem escreveu essa história que a professora acabou de contar foi Luiz Câmara Cascudo. Ele foi um historiador, antropólogo, folclorista, advogado, jornalista e pesquisador brasileiro de diversas culturas. Chega, a professora cansou, esse homem estudou, hein? Ele nasceu em Natal no ano de 1898, na capital do Rio Grande do Norte, no estado da região Nordeste, bem aqui ó, na nossa região. E ele morreu em 1986. Será quantos anos esse homem viveu? Alguém sabe fazer esse cálculo? Quem souber me manda depois, viu? E ele foi um importante estudioso do folclore brasileiro e mundial.
ele pesquisava e reunia lendas e contos populares do Brasil e relacionava com lendas e mitos de outras partes do mundo. O conto A Festa no Céu também faz parte do folclore português. E em algumas regiões do Brasil, no lugar do sapo tem uma tartaruga ou um jabuti. Foi o que a professora falou, né, antes. Então, quero que vocês olhem, tá? Estudem, pesquisem antes da gente, de vocês resolverem essas questõezinhas que a professora vai passar agora. Atividade: compreensão do texto. Após ouvir a narração do conto A Festa no Céu, copie no caderno as perguntas, viu, crianças? Não é só a resposta, não. Tem que copiar também a pergunta e depois responder. Não se esqueçam. A primeira pergunta é: onde ocorreu a festa? Aí vocês vão responder e deixar um espaçozinho para não embaralhar tudo. A segunda pergunta é: nem todos os animais da floresta foram convidados. E quem era que poderia participar da festa? O sapo decidiu que iria à festa mesmo sem ser convidado. Alguém sabe como é que ele chegou lá? Quarta pergunta: o urubu descobriu o sapo dentro do seu violão. Ele descobriu? O que aconteceu? Quem sabe me dizer? A quinta pergunta: qual o título desse conto? Quem é o autor? Quem é que escreveu? Onde o autor nasceu e quando, em que ano foi que ele nasceu? Alguém sabe me responder? Coloque aí, eu estou aguardando, viu? A sexta: após ouvir a narração do conto, vocês vão observar a imagem onde aparece o sapo e o urubu com seu violão nas costas, ambos se divertindo na festa lá no céu. Observe as demais imagens do texto também. E também pode pesquisar. E o que é que eu quero de vocês? Vocês vão escrever uma nova versão dessa história. Vamos lá, eu vou ficar aguardando as respostas, viu? Um beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus.